A estrada parecia infinita, cortando a mata densa sob uma neblina quase viva. O carro da família Duarte seguia em silêncio, exceto pelo som do GPS repetindo: vire à direita, em 300 metros. Mas não havia estrada à direita. Apenas árvores. Rogério apertou o volante, o suor frio escorrendo. Camila olhava para trás, tentando acalmar as crianças, enquanto o sinal do celular desaparecia. O GPS piscou, e por um segundo, mostrou algo impossível, um ponto vermelho piscando com a palavra 0. Sofia sussurrou que alguém estava sussurrando o nome dela dentro do rádio desligado. Henrique começou a chorar, dizendo que viu uma mulher no mato sorrindo. Um estalo, um clarão, e tudo apagou. Na tela do GPS, apenas uma frase tremulava. Chegou ao seu destino. E as perguntas ecoam no ar. Por que o GPS mostrou um caminho que não existe? Quem era a mulher sorrindo na escuridão? E por que o carro nunca mais foi encontrado? 2 dias depois, o carro foi encontrado por um grupo de pescadores. Vazio, portas abertas, motor frio. Nenhum sinal da família. O investigador Lucas Farias observava o local cercado de mata, sentindo o silêncio pesar mais que o próprio vento. O chão ao redor estava marcado por pegadas, mas terminavam bruscamente no ar, como se todos tivessem simplesmente desaparecido. Ele pegou o GPS e percebeu algo estranho. Havia uma gravação armazenada, marcada com o nome Sofia. Lucas ouviu a gravação. Era a voz de uma criança sussurrando, e o som de chuva batendo no vidro. Ela está me chamando, dizia a voz. O investigador congelou. Reconhecia aquele tom. Lembrava a última gravação de sua irmã antes de desaparecer. Anos atrás. Álvaro tentou interromper, dizendo que o áudio poderia ser interferência. Mas Lucas sabia. O GPS brilhou uma última vez e apagou completamente, deixando o silêncio engolir a cena. Na delegacia, Lucas analisava o arquivo. Mas algo estranho acontecia. O áudio mudava cada vez que ele o reproduzia. Às vezes, ouvia risadas infantis. Outras, gritos. Álvaro observava em silêncio. Até que um ruído invadiu o sistema. O GPS, desconectado, ligou sozinho na mesa. No visor apareceu uma frase: volte ao ponto 0. A noite caía quando Lucas partiu de carro rumo à estrada da família Duarte. O rádio riava com ruídos indecifráveis, e o GPS mostrava a mesma coordenada, o ponto 0. Pela janela, ele via sombras se movendo como se o observassem. No retrovisor, por um instante, viu 4 figuras sentadas no banco de trás. Piscou. Nada ali, mas o GPS começou a repetir a mesma voz da gravação. Ela está te esperando. Lucas dirigia devagar pela estrada estreita, o som da chuva se misturando ao ruído irregular do motor. O GPS piscava, exibindo apenas uma linha reta infinita. Cada curva parecia igual à anterior, como se estivesse preso em um círculo invisível. Ele olhou para o espelho e, por um instante, viu uma criança no banco de trás. Parou o carro, virou-se. Nada. Somente o banco molhado e o silêncio. Quando ligou o rádio, ouviu uma voz fraca cantarolando a mesma música infantil que tocava na gravação. A estrada parecia sussurrar o nome dele. O carro de Lucas parou sozinho. Nenhum som, nenhum vento, apenas o chiado do rádio desligado. Ele saiu, olhando ao redor. A floresta estava imóvel, como se o tempo tivesse sido congelado. Ao longe, entre as árvores, algo brilhava. Caminhou até lá e encontrou um sapato infantil, coberto de lama. Reconheceu.
o mesmo da menina Sofia. No exato momento em que o segurou, o GPS dentro do carro ligou sozinho, emitindo uma coordenada nova. Uma que não existia em nenhum mapa. Seguindo o novo ponto, Lucas chegou a uma ponte de madeira antiga, semi-destruída. No meio da ponte, uma placa enferrujada balançava com o vento. Aldeia de São Bartolomeu, fundada em 1962. Ele procurou registros sobre essa vila, mas não existia em nenhum documento. No meio da ponte, o rádio ligou sozinho, emitindo uma voz infantil que dizia: "Você está quase lá." Então, um som de passos começou a ecoar atrás dele. Mas quando se virou, viu apenas neblina e o reflexo do próprio medo. Lucas atravessou a ponte. Do outro lado, a estrada desaparecia em um campo coberto por neblina. No centro, havia uma pequena casa de madeira com as janelas quebradas. Ele entrou, chamando por alguém. O chão rangia sob seus passos. Em cima de uma mesa, encontrou um retrato antigo. Uma família posando diante daquela mesma casa, e entre eles, a menina Sofia. O rosto dela era idêntico, mas o retrato era datado de 1963. O rádio no carro voltou a ligar sozinho quando Lucas saiu da casa. Desta vez, a voz era clara e calma. Você não devia ter cruzado a ponte. O GPS piscava, mostrando uma estrada que levava direto para o interior da mata, onde nenhuma estrada deveria existir. ... A voz repetia a cada segundo. Volte, volte. Mas Lucas, movido por algo além da razão, engatou a marcha e seguiu em frente. Ao cruzar o primeiro quilômetro, percebeu no retrovisor que a ponte havia desaparecido. Lucas encontrou o que restava de uma mochila infantil entre as raízes de uma árvore. Dentro, um caderno molhado com desenhos tremidos e páginas rasgadas. Na capa, lia-se: Diário de Sofia. As anotações eram confusas. Falavam sobre o caminho que se repete, as vozes que avisam e a mulher que mora no espelho do carro. As últimas linhas estavam escritas com pressa. Papai seguiu o GPS, mas ele não mostra o lugar. Ao fundo, uma risada suave ecoou e uma sombra infantil passou entre as árvores. Na delegacia, Lucas tentou secar o diário página por página. Cada desenho parecia mais detalhado do que o anterior, até que encontrou algo perturbador. Em uma das páginas, havia o desenho de um homem sozinho em uma estrada, olhando para um carro idêntico ao seu. No canto inferior, Sofia havia escrito: Ele também vai desaparecer. O investigador olhou para o reflexo no vidro e teve a sensação de que alguém estava atrás dele, respirando lentamente. Ao investigar mais, Lucas percebeu que algumas páginas estavam escritas em datas que ainda não tinham acontecido. Uma delas mencionava: Hoje o homem encontrou meu diário, mas ainda não acredita em mim. O coração dele disparou, as luzes da delegacia piscaram e o rádio começou a tocar uma música infantil antiga, a mesma da gravação do carro. Ele entendeu. O diário estava escrevendo a própria história dele, em tempo real. Lucas saiu da delegacia e dirigiu até o mesmo ponto onde havia encontrado o diário. Deixou o carro com o motor ligado e caminhou entre as árvores. As páginas do diário que ele segurava começaram a se mover sozinhas até parar em uma última frase. Ela está esperando por você no espelho. Quando olhou para o retrovisor do carro, viu o rosto de Sofia sorrindo atrás dele. Virou-se rápido. Nada. Apenas a floresta e o som distante de uma risada. De volta ao carro, Lucas ligou o GPS. E, para sua surpresa, havia uma nova gravação. Ele pressionou play. A voz de Sofia falava calmamente. Agora você sabe o que eu vi, mas o tempo é uma estrada com dois lados. E você acabou de cruzar para o errado. De repente,
O relógio do painel começou a girar para trás. Do lado de fora, a neblina se moveu como se respirasse. O investigador percebeu que já não estava na mesma estrada e que talvez nem no mesmo tempo. Lucas dirigia lentamente pela estrada que o GPS marcava como sem nome. O ar estava pesado e o céu preso em um cinza permanente. À medida que avançava, começou a ver casas antigas surgindo entre a névoa, todas abandonadas, cobertas por musgo e silêncios. Uma placa caída dizia: "Bem-vindo a São Bartolomeu", mas aquela vila não existia em nenhum mapa. Os postes estavam acesos, mesmo sem energia, e vozes infantis ecoavam em uma rua vazia. Quando Lucas desligou o motor, percebeu algo impossível. O rádio transmitia risadas gravadas e uma voz feminina dizendo o seu nome. Ao explorar a vila, Lucas encontrou objetos pessoais espalhados: brinquedos antigos, fotografias, utensílios de cozinha ainda limpos. Em uma parede, havia um calendário parado no ano de 1964. No centro da praça, uma estátua quebrada retratava uma mulher segurando uma criança. O rosto da mulher era idêntico ao da aparição que Sofia descrevera no diário. Lucas ouviu passos atrás dele e se virou rápido, apontando a lanterna, mas não havia ninguém. Só o som distante de uma música de ninar tocando sozinha em um gramofone. Dentro da antiga escola da vila, Lucas encontrou quadros negros com frases escritas em giz. Eles voltam quando o tempo se repete. Sobre uma mesa, registros amarelados listavam nomes de famílias que moraram ali, entre eles, família Duarte. Ele sentiu o chão estremecer e, de repente, ouviu vozes infantis correndo pelos corredores. Uma risada soou atrás dele e uma bola antiga rolou até seus pés. Quando se abaixou para pegá-la, uma mão de criança tocou a dele e desapareceu em pó. Lucas saiu da escola e percebeu pegadas pequenas levando até uma igreja ao fundo. Empurrou a porta e encontrou bancos cobertos por folhas e velas derretidas. No altar havia um crucifixo invertido e, sob ele, um retrato queimado da família Duarte. No verso, uma data escrita à mão: 17 de julho de 1964, o dia em que o tempo parou. O vento soprou forte e a porta se fechou atrás dele. O sino da igreja começou a tocar sozinho. Ao sair da igreja, Lucas ouviu novamente o som do GPS, mesmo sem o aparelho estar ligado. Seguiu o som até o centro da vila, onde encontrou uma velha cabine telefônica coberta por era. Dentro dela, o GPS estava pendurado no gancho do telefone, piscando em vermelho. Ele atendeu. E a voz de Sofia respondeu: "Você não devia ter voltado, Lucas." Então, o chão tremeu, e as luzes da vila se acenderam de uma vez, como se o tempo tivesse voltado a funcionar. Ele olhou ao redor e viu pessoas andando nas ruas, mas eram as mesmas da foto de 1964. O silêncio na vila era quebrado apenas por um som grave e constante, como o zumbido de uma frequência inaudível. Lucas caminhava pelas ruas agora, vivas, vendo moradores que não o notavam. Tentou falar com um deles, mas sua voz não saía. Como se o ar não o aceitasse. O GPS piscava no bolso, e o rádio do carro, a quilômetros dali, começou a transmitir o que via em tempo real. Ele percebeu. Estava preso em uma transmissão, como se alguém o estivesse assistindo de outro lado da linha. Lucas seguiu o som até uma casa com antenas no telhado. Dentro, encontrou equipamentos antigos: rádios, transmissores e fitas de rolo girando sozinhas. Uma delas reproduzia a voz de Sofia: "A frequência 0. Abre o tempo." Ele girou um botão e ouviu outra gravação. Era a voz de Rogério Duarte, implorando por ajuda. No fundo, Camila chorava e dizia: "A estrada nos trouxe,
mas não deixa a gente sair. Um ruído alto tomou conta do ambiente e todos os rádios ligaram ao mesmo tempo, repetindo o nome dele. De repente as vozes cessaram. No silêncio, uma das fitas começou a se gravar sozinha. Lucas olhou para o mostrador. O ponteiro girava em sentido inverso. Ele ouviu passos atrás de si e, no reflexo da janela, viu Sofia parada, olhando-o fixamente. "Você está ouvindo agora o que eu ouvi antes de sumir", disse ela, sem mover os lábios. A fita começou a se derreter, espalhando fumaça pelo ar, e a imagem da menina se dissolveu junto. Lucas percebeu que o som do GPS e do rádio tinham a mesma frequência. Uma frequência chamada 0Hz, impossível na física comum. Ao sincronizá-las, a vila começou a se distorcer diante de seus olhos. Prédios derretendo, rostos mudando, o céu girando em espiral. Ele entendeu que a frequência 0 era a vibração do tempo antes do tempo, onde tudo se repete. E no centro desse caos ouviu uma última voz. "Para sair, você precisa escolher quem fica." A voz sumiu. A vila voltou ao silêncio. Lucas acordou deitado no chão, com o GPS nas mãos. Agora completamente apagado. No entanto, seu rádio começou a tocar novamente. E a frequência mostrava 0Hz. Ele ouviu uma gravação final. "Você agora é parte da estrada." Lá fora, a neblina movia-se como uma maré viva. Ele caminhou até o carro, ligou o motor e olhou no espelho. Sentados no banco de trás, Sofia e Henrique o observavam em silêncio. Lucas acordou dentro do carro, em movimento. O motor ronronava suavemente e o GPS marcava o mesmo trajeto que ele fizera dias antes. Mas ele não estava dirigindo. No banco do motorista, Rogério Duarte olhava fixo para a estrada, enquanto Camila, no banco ao lado, sorria para as crianças atrás. Lucas percebeu que estava sentado no meio deles, invisível. As risadas enchiam o carro como um eco do passado. Quando tentou falar, ninguém o ouviu. Mas no GPS, em letras vermelhas, surgiu uma frase. "Agora você entende." O carro parou. Todos desceram, mas Lucas continuava preso, como se o veículo o engolisse. Tentou abrir a porta, mas o vidro refletia não o seu rosto, e sim o de Rogério repetindo seus movimentos. Quando finalmente conseguiu sair, estava de volta à mesma estrada, o mesmo ponto da noite do desaparecimento. A diferença era que, desta vez, ele via duas versões de si mesmo. Uma observando, outra sendo observada. Lucas começou a seguir sua própria imagem refletida pelos vidros do carro. Cada reflexo mostrava um momento diferente. Em um, ele conversava com Sofia. Em outro, estava morto. De repente ouviu o som da fita da frequência 0 tocando novamente. A voz de Sofia dizia: "Todos que olham demais acabam sendo vistos." O reflexo sorriu para ele e deu um passo à frente, atravessando o vidro. O outro Lucas agora estava ali, em carne e osso, olhando-o de volta. Os dois Lucas se observavam. Um parecia humano, o outro pálido, com olhos sem íris. "Você seguiu o GPS errado", disse o reflexo. "Agora você é o mapa." O verdadeiro Lucas tentou recuar, mas o chão ao redor começou a se curvar, como se a estrada fosse feita de vidro líquido. No reflexo ele viu o rosto de Camila chorando, repetindo. Ele trouxe o tempo errado, o som de motores antigos ecoou, e múltiplas versões do mesmo carro apareceram ao longe, dirigindo, em círculos eternos. Quando o reflexo tocou sua mão, uma onda de frio percorreu o corpo de Lucas. De repente, tudo ficou claro. Ele não estava investigando o desaparecimento da família.
Estava repetindo. O GPS emitiu um último som e apagou. Os carros ao redor sumiram, restando apenas ele, parado na estrada, com o próprio reflexo olhando de dentro do espelho retrovisor. Pontos. A estrada só existe porque você continua olhando, disse sua própria voz. E pela primeira vez Lucas sorriu. O amanhecer tingia a neblina de dourado quando Lucas percebeu que a estrada havia mudado. Agora o caminho seguia em linha reta até um campo aberto. No horizonte, uma versão antiga de seu carro estava estacionada, intacta, com a família Duarte dentro, viva, rindo, como se nada tivesse acontecido. Lucas caminhou devagar até o veículo. Sofia abriu o vidro e perguntou com voz serena: "Você veio nos buscar?" Ele não respondeu. Sabia que para trazê-los de volta precisaria ficar no lugar deles. Camila abriu a porta e sorriu. "Tudo vai ficar bem agora." Lucas viu que o relógio do painel marcava exatamente o mesmo horário do desaparecimento. 19h47. Ele olhou para o GPS no bolso, que piscava como um coração fraco. Um som suave ecoou, o mesmo ruído da frequência 0, agora constante. Ele percebeu que tinha apenas uma chance: desligar o GPS antes que o tempo se fechasse novamente, mas cada vez que tentava, as imagens à sua volta se distorciam, como se o próprio mundo não quisesse deixá-lo partir. O ar ficou pesado, e o som dos rádios distantes voltou. As vozes diziam: "O ponto 0 se fecha. Escolha." Lucas olhou para a família. O riso deles soava como lembrança, não como vida. Ele segurou o GPS com força e, antes de apertar o botão, ouviu a voz de Sofia: "Se você nos apagar, nunca vai lembrar que existimos." Uma lágrima escorreu. Ele fechou os olhos e pressionou o botão. O som cessou. Tudo ficou branco. Quando a luz se dissipou, Lucas estava de volta à estrada original. O carro da família havia desaparecido e o GPS estava completamente apagado. Ele olhou ao redor. Nenhum som, nenhuma presença. Apenas a mata e o vento leve. Voltou para a cidade e entregou o relatório. Caso encerrado. Nenhuma evidência. Mas, ao sair da delegacia, viu o reflexo do carro da família estacionado do outro lado da rua. Dentro dele, Sofia acenava lentamente, sorrindo. Naquela noite, Lucas dirigiu sozinho pela estrada. O rádio chiava em silêncio, até que uma última frase surgiu na tela do GPS, agora aceso novamente. Destino alcançado. Ele sorriu. Pela primeira vez não sentiu medo. A câmera se afastava, mostrando o carro seguindo por uma estrada infinita, envolta em neblina. A tela escurece e uma risada infantil ecoa como um eco perdido no tempo.